Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 6º ano de Língua Portuguesa, texto 12, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a reportagem, que pertence ao campo jornalístico-midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF 69LP03 e EF 69LP08, e os descritores são os D14 e o D18. As habilidades destacadas se referem à identificação em reportagens e fotoreportagens do fato ou da temática retratada e a perspectiva de abordagem, e a revisão e edição do texto produzido, notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros, tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a formatação e o uso adequado das ferramentas de edição, de texto, foto, áudio e vídeo, dependendo do caso, e a adequação à norma culta. Os descritores se relacionam com a distinção entre um fato e a opinião relativa a esse fato, e com o reconhecimento do efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma notícia de destaque nos últimos dias. Ela servirá para instigar os alunos a expressarem seus conhecimentos acerca de algum fato ocorrido na atualidade, já apontando para o gênero textual que será estudado. Realizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Como a proposta da questão 1 é individual, aproveitem para observar qual nível de conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero textual, reportagem. Identifiquem aqueles que apresentarem dificuldades e realizem as intervenções individualmente. Ao final, vocês podem solicitar aos alunos que compartilhem suas respostas. A proposta da questão 2 é coletiva. Aproveitem para proporcionar um momento rico em troca de ideias. Realizem a leitura da super dica com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente diversos exemplares de jornais e dicionários. Os dicionários serão utilizados na proposta da questão 3
E os jornais serão necessários para que os alunos encontrem nele uma reportagem e uma notícia. É sugerido que os alunos sejam questionados sobre as semelhanças e diferenças entre esses dois gêneros textuais e que, em seguida, vocês expliquem-lhes suas principais características. Vejamos algumas sugestões para fundamentar seus comentários e explicações para os alunos. Os gêneros textuais do universo jornalístico podem ser divididos em dois grandes grupos: gêneros do jornalismo opinativo, gêneros do jornalismo informativo. De acordo com essa divisão, a reportagem enquadra-se entre os textos do jornalismo opinativo, enquanto a notícia está entre os textos do jornalismo informativo. A notícia tem como objetivo principal narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. A reportagem extrapola os limites da notícia, pois não tem como única finalidade noticiar algo. Enquanto a notícia informa sobre temas do momento, a reportagem trata de um fenômeno social ou político, acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral. No gênero textual notícia, a única voz presente é a do repórter. Na reportagem, é comum encontrarmos o recurso da polifonia, pois nesse gênero existem elementos como entrevistas com testemunhas e ou especialistas. Esses elementos permitem que o jornalista, ao apresentar outras vozes no texto, isente-se da apresentação dos fatos. A reportagem é assinada pelo repórter, a notícia não. Isso acontece porque a reportagem é construída a partir de um ângulo pessoal, com contornos narrativos bem marcados, enquanto a notícia é objetiva e imparcial. A reportagem é mais frequente em revistas e em edições específicas de jornais. Isso acontece porque o gênero textual reportagem apresenta uma estrutura textual mais complexa, fruto de uma investigação minuciosa do jornalista. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto da questão 1 com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se que vocês são modelos de leitores para os alunos. Como a proposta para a resolução da questão 2 é em dupla, se desejarem, indiquem aos alunos como deverão formar os pares. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a resolução da questão 3, disponibilizem os dicionários. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 4 e 5. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um equipamento multimídia com acesso à internet para a exibição de um vídeo. O vídeo é sobre a rotina de um repórter de TV e tem a intenção de fazer o aluno refletir sobre o trabalho desse profissional e conhecer um pouco mais sobre os bastidores de uma reportagem. Após a exibição, alunos devem fazer uma leitura silenciosa do texto apresentado na questão 1. Não desprezem esse momento, pois a leitura silenciosa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Durante o momento de resolução coletiva proposto para a questão 2, observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não fizerem. Observem também o nível de argumentação que eles utilizam para explanar suas opiniões. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto.
Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente jornais e revistas de preferência atuais, na maior quantidade que conseguirem, e um equipamento de multimídia com acesso à internet para a exibição de um vídeo. Iniciem essa atividade seguindo as orientações para o planejamento. Durante a realização da roda de conversa sobre o tema do vídeo, observem quais alunos compartilham espontaneamente suas opiniões e incentivem aqueles que não o fizerem. Observem também o nível de argumentação que eles utilizam nesse momento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem as leituras sugeridas com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Aproveitem o momento para elucidar possíveis dúvidas dos alunos sobre o gênero textual reportagem. Para a resolução da questão 2, disponibilizem os jornais e as revistas. Professoras e professores, por se tratar de um texto que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos, objetivando que eles possam atender, já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do gênero textual reportagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta orienta que os alunos compartilhem seus planejamentos com 2 colegas, objetivando que eles contribuam no aprimoramento dele. Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma mesa, uma réplica de uma filmadora, uma cadeira, folhas de papel pautadas e fita gomada. Esses materiais serão necessários para a montagem de um cenário de um telejornal que será organizado no final da atividade. Salientamos que atividades lúdicas, como as dramatizações, têm como finalidade incentivar os alunos a desenvolverem as linguagens oral e corporal, além de promover a socialização, a criatividade, dentre outros fatores importantes na construção do conhecimento. Portanto, valorizem esse momento. Iniciem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita, desde cedo,
o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem também essa etapa. Finalizem a atividade incentivando e motivando os alunos a realizarem da melhor forma os preparativos para apresentações das reportagens. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 12. Até o próximo vídeo.